Boa noite, somos o grupo 3 e hoje iremos apresentar o nosso projeto da balança, conforme os materiais pré-determinados que iremos demonstrar a seguir. Temos aqui a vista explodida da nossa balança. Em rosa, temos as molas de tração associadas em paralelo. Agora, vamos retirar a base da balança. Em seguida, vamos retirar as hastes metálicas. Retiraremos os cabos e o potenciômetro, utilizado como divisor de tensão ajustável. O visor, que mostra o peso da peça a ser medida. O sensor de distância para detectar a presença de um objeto. Temos aqui também o resistor fixado na placa protoboard. Essa placa, ela permite a montagem de um circuito. Temos o Arduino utilizado para o desenvolvimento do nosso projeto, sem a necessidade de grandes investimentos. Agora, irei apresentar a parte de cálculos. Para a coleta de dados necessários para a elaboração dos cálculos de constante elástica da mola, que selecionamos, e suas incertezas de medidas, utilizamos um ambiente virtual de simulações chamado PET Colorado, este facilmente encontrado na internet. Nesse ambiente, utilizamos as massas disponíveis, fazendo com que a mola esticasse. Após algumas simulações, conseguimos coletar os valores de deformação da mola em relação à massa utilizada. A partir da massa dos objetos e da deformação da mola, foi possível encontrar, com base na equação fundamental da dinâmica, a força-peso, expressada da seguinte forma: P é igual a M vezes G, onde P se refere a peso, M a massa e G a aceleração da gravidade. A unidade de medida resultante deste cálculo é dado em Newton. Podemos visualizar as informações obtidas na seguinte tabela. Após a definição da força-peso, partimos então para a próxima etapa, que é encontrar a incerteza de medida de nossa coleta de dados. Para calcularmos a incerteza, utilizamos a equação de propagação de incerteza, expressa da seguinte forma: variação da força-peso é igual a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela raiz da variação de massa dividido pela massa, tudo isso ao quadrado, mais variação da gravidade dividido pela gravidade, tudo isso também ao quadrado. Com essa equação, conseguimos assim as incertezas, conforme a tabela mostrada. Finalizando então essa etapa, a próxima etapa é encontrar a constante elástica da mola, e para isso utilizamos a equação da lei de Hooke, expressa da seguinte forma: F é igual a K multiplicado por ΔX, onde F é a força aplicada sobre o corpo elástico, K é a constante elástica e ΔX é a variação da deformação sofrida pela mola. Porém, para essa etapa, fomos orientados pelo professor Jair a utilizar o programa LabFit. No LabFit, inserimos os dados de massa e incerteza de massa, assim como a deformação da mola e suas incertezas, coletados nas etapas anteriores. Após a inserção de dados no LabFit, obtivemos valores de A e sigma A, sendo A o valor da constante elástica e sigma A incerteza da constante. Os dados obtidos e o gráfico podem ser observados nas imagens a seguir. Bem, após essa breve explicação, eu encerro aqui a apresentação da parte de cálculos e passo agora a palavra para a colega Aniele. Bem, agora irei apresentar a parte de programação do nosso projeto da balança digital. Para essa etapa do projeto, foram fundamentais as aulas de técnica de programação ministradas pelo professor Leonardo Lopes. A partir de suas explicações, foi possível pensar na lógica para a programação da balança. Importante também foi a orientação do professor Jair Costa para que utilizássemos a ferramenta de simulação de circuitos Tinkercad.
No Tinkercad, montamos o circuito com todos os componentes eletrônicos, já explicados por nossos colegas anteriormente. Também elaboramos toda a lógica de programação para que pudéssemos realizar a simulação do sistema. Utilizamos na lógica todos os dados resultantes da parte de cálculos, para que na simulação fosse mostrado um resultado mais próximo do real. Lembrando que o projeto se trata de um projeto conceitual. Toda a lógica de programação foi feita com base na linguagem C, que aprendemos nas aulas de técnica de programação. A lógica aplicada à balança está detalhada no anexo deste projeto. Agora iremos mostrar o resultado obtido através da simulação do circuito que fizemos no Tinkercad. Esperamos que gostem. Como podem acompanhar, a esfera representa a massa a ser medida. De acordo com que afastamos ou aproximamos a esfera na área de atuação do sensor, o sistema lê a informação, calcula a aproximação do prato da balança e transforma esses dados na unidade de medida de peso, que serão mostrados no resultado na tela de LED. E assim, finalizamos a explicação da parte de programação. O desenho em 3D da balança foi feito utilizando a plataforma Autodesk Inventor, onde projetamos cada componente e suas respectivas ligações, que são necessárias para o funcionamento do sistema. Através do desenho, é possível observar as proporções das medidas da parte estrutural da balança, bem como o posicionamento pensado para cada componente, como, por exemplo, sensor, protoboard, Arduino e as molas. Neste trabalho, foi apresentada a construção conceitual de uma balança digital. Durante o percorrer do projeto, como foi apresentado, nós definimos o tamanho da balança, a mola e os pesos, que no caso foi delimitado até 500 gramas, para que o experimento pudesse ser realizado. No FIT, nós calculamos a deformação das molas, constante elástica, que também foi calculada a partir da lei de Hooke. Já no LabFit, nós recorremos a ele para calcular as incertezas encontradas. Na fase final, nós utilizamos o Tinkercad como plataforma para montar simulação e a programação do circuito da balança. Nós obtivemos, então, resultados conclusivos apresentados nas tabelas da figura 1 e 2 na coleta de dados. Concluímos, então, que a nossa balança atendeu aos critérios propostos pelo trabalho do projeto integrador. Esse foi o nosso projeto. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção de todos.